E aí, pessoal, meu nome é Milena e eu trabalho em um escritório de contabilidade, trabalho com empresa, com legalização de empresa, já tem quase 10 anos. E eu queria, assim, compartilhar com vocês um pouco das coisas que eu escuto, um pouco das dúvidas que eu vejo que sempre os empreendedores têm. Eu tenho visto no YouTube muitas coisas falando sobre como empreender, como você ter atitude empreendedora, como você vencer os desafios do dia a dia. E eu vejo pouca gente falando, poucas coisas, né, explicando para eles esse outro lado, que é o lado mais chato, mais burocrático, que é a parte da legalização da empresa. Porque eu vejo muitos profissionais, muitos empresários, na verdade, se preocupando muito, e isso é importantíssimo, em comprar, vender, ter lucro, pensando no lucro e ter tudo, e às vezes quando bate de frente com toda essa burocracia que a gente vê no Brasil, essa coisa de imposto, essa coisa de como que eu vou lidar agora com a minha empresa em relação ao fisco estadual, federal, municipal, eles ficam um pouco perdidos. E nem todo mundo tem, assim, já de início, uma capacidade financeira na sua empresa para estar investindo em uma consultoria ou alguma coisa do tipo para ver essa parte. Então, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês para iniciar, né, esse trabalho sobre 3 coisas mais comuns que eu vejo as pessoas terem dúvida quando chegam até mim para abrir uma empresa, né? Como eu disse, eu trabalho no escritório de contabilidade renomado aqui na minha cidade, então eu pego todos os tipos de empresa e eu sou o primeiro contato que esse empresário tem, esse empresário que já sonhou, que já colocou as coisas no papel, que já pesquisou o lugar onde ele vai querer ter a empresa, já pesquisou com o que ele vai querer trabalhar, ele já sabe tudo o que ele quer. A única coisa que ele chega para mim dizendo tudo que ele precisa, mas às vezes esse outro lado ele não entende. Então eu queria hoje pontuar 3 coisas que, além de toda essa parte de gestão, 3 coisas importantes que todo empreendedor precisa saber antes de virar um empresário. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre o nome da empresa. E aí a pessoa às vezes chega cheia de sonhos, de ideia e ainda não pensou em um nome. Nome eu não digo só nome fantasia, porque tem nome fantasia e tem a razão social. Mas você tem que já vir pensando qual vai ser a razão social da sua empresa, como que a sua empresa vai se chamar. Que a gente brinca que o nome fantasia é o apelido da empresa, é o apelido que todo mundo conhece. E a razão social é aquele nome que a mãe chama. Como que a sua empresa vai ser chamada? Já pense nisso antes de começar a empresa. Vai ser chamada com um sobrenome? Vai ser chamada com o seu próprio nome? E aí depois eu vou fazer um outro vídeo explicando direitinho o que cada tipo de empresa precisa ter no nome dela para poder ela ser de fato legalizada, senão ela não é aprovada. Mas eu queria começar falando sobre nome, de preocupação com nome, com marca, com razão social e nome fantasia, porque isso é gratuito, isso é seu e você vai criar. Por que eu estou falando isso? Porque quando você cria sua empresa, escolhe um nome, uma razão social, a razão social ela é única, ela é só sua. E o nome fantasia, como a gente diz, é o apelido, como a sua empresa vai ficar conhecida. Só que razão social e nome fantasia é diferente de marcas e patentes. Por que eu estou falando isso? Todo empresário, quando ele vai começar uma empresa, né, todo empreendedor, quando ele vai virar um empresário, ele precisa saber que existe o registro no INPI, que é o Registro Nacional de Marcas e Patentes. Eu não sei se eu falei certo, depois eu pedi ajuda dos universitários. Que esse registro ele é gratuito. Como eu falei, existe uma diferença de você ter o nome da sua empresa e a marca da sua empresa. Por quê? A partir do momento que você tiver um CNPJ, seres de outro planeta, que eu não sei como, conseguem descobrir o seu endereço, o seu e-mail, a sua caixa postal, tudo, e eles vão mandar para você te oferecendo um serviço
que não é um serviço obrigatório, mas eles tratam de uma forma como se fosse obrigatório. Se você jogar no Google, no Reclame Aqui, alguns lugares entendem isso como abusivo, porque é um serviço que, se você entrar no site, você mesmo faz, é um cadastro super simples de fazer. Só que quando uma empresa abre, essas empresas de cadastro que cobram por isso, elas já entram em contato fazendo com que esse contato pareça que é uma coisa obrigatória de você fazer, e obrigatória de você fazer pagando a eles para isso. Eles já te mandam um boleto com os dados da sua empresa e você fala assim, cara, esses caras sabem tudo da minha empresa, peraí, isso é que eu tenho que pagar. Então, quando você abre uma empresa em relação ao seu nome, a sua marca, se você quiser ter uma marca, que não é obrigatório ter, mas se você achar legal, é gratuito, tá? Não precisa você pagar. E se chegar qualquer boleto, seja esse boleto ou um outro boleto que eles gostam de mandar, pesquisa, dá uma olhadinha, porque eles gostam de se aproveitar às vezes da fragilidade de um empresário que está começando agora, e às vezes, como eu disse, sem muita instrução dessa parte burocrática, e às vezes a pessoa fala, pô, chegou um boleto no meu nome, vou fazer o quê? Vou pagar, tenho que ter marca e patente, vamos lá, cara. E não, você não é obrigado a ter marca e patente. A partir do momento que você tem a sua razão social, é sua, é o seu nome, outra pessoa não vai tomar. A não ser que você queira criar uma marca, uma identidade sua, e não queira, por exemplo, que um desenho que você criou para o seu logotipo, que aquilo ali seja copiado por outra pessoa, aí sim você se registra, mas o registro você mesmo consegue fazer, você não precisa de intermediário. Você mesmo vai lá e faz. Então, esse foi o primeiro ponto em relação ao nome. O segundo ponto que eu queria abordar com vocês é em relação ao tipo jurídico da empresa, que às vezes as pessoas também confundem muito tipo jurídico com forma com que a empresa vai ser tributada. Exemplo, às vezes a pessoa chega lá e fala, olha, eu quero que ela seja Eireli porque eu sei que a Eireli é simples. Aí a gente fica, oi? Eireli é uma coisa, ser do simples é outra coisa, ser limitado é outra coisa, ser lucro presumido é outra coisa. Calma aí um pouquinho, vem cá, chega aqui com a tia, vamos conversar sobre isso. Tipo jurídico é como que a empresa se apresenta. Exemplo, eu posso ser um empresário individual, posso ser uma empresa com sócios, que aí vai ser uma empresa limitada. Eu posso ser uma empresa limitada com responsabilidade individual, que é a Eireli, que é uma empresa que você não precisa mais ter um outro sócio, você pode ser sozinho, porque antigamente as pessoas falavam, ah não, tio, você que tá aí de boa sem fazer nada, cara, vem cá, entra na minha empresa para ser meu sócio, porque se eu for uma empresa limitada, eu consigo participar de licitação de uma forma melhor, eu consigo ser mais aceito no mercado, o banco me olha com outros olhos, então eu preciso ser limitada. Você vem aqui colocar seu CPF para ser meu sócio? E hoje em dia você não precisa mais disso, porque você tem a opção de você ser uma Eireli, que é uma empresa individual, só sua, não precisa ter um outro sócio, só que essa empresa ela tem uma responsabilidade limitada, ou seja, ela tem todas as características de uma empresa limitada, que é a empresa com sócio, que é aquele finalzinho LTDA, não tem, que a gente acha bonitinho? Eu, quando eu era criança, que eu passava, olhava aquelas lojas assim, com final LTDA, eu falava, meu Deus, LTDA é uma coisa importante, né? E tem outros tipos, mas eu foquei nesses três que são os mais comuns, né? Que é o empresário individual, que nada mais é do que um CPF revestido de CNPJ, não tem contrato social, é um requerimento que você preenche, você registra nos órgãos, normal, mas você não tem muito, por exemplo, a sua razão social é o seu nome ou a abreviatura do seu nome, você não pode colocar mais nada ali. Tem várias restrições, inclusive para banco, se você precisar de financiamento ou se você precisar de outras coisas, não é tão bem visto como quando você é uma empresa limitada. Por isso que chamavam tio, primo, parente para poder virar sócio, e hoje em dia não precisa mais, porque tem a limitada. Mas depois eu vou
conforme for andando, conforme vocês forem colocando suas dúvidas aqui, eu vou dividindo em tópicos para poder explicar melhor. Senão o vídeo eu queria fazer de 5 minutos, já está com 9 minutos. Vai ficar uma coisa, né, chatinha de eu ficar falando, mas simplificando é isso, né? A primeira coisa é você saber, ter muita certeza em relação ao nome para poder não cair em golpe de pessoas que vão querer reinventar a roda, de querer cobrar para você por um serviço que é gratuito, que você mesmo pode fazer, que é super simples. Segundo, em relação ao tipo jurídico que você vai querer que a sua empresa tenha. E terceiro, eu vou dar uma pincelada, mas só para você ter uma noção de quando você for abrir a sua empresa, que é a forma com a qual a sua empresa vai tributar. O que é tributar? É pagar os seus maravilhosos impostos, que você vai devolver para o governo a partes que ele deveria, eu não vou entrar nesse assunto, mas enfim, que você vai pagar para o governo de acordo com aquilo que você tem de receita, que depois eu vou fazer um vídeo também explicando melhor como que funciona cada uma. Mas a gente tem 3 tipos de tributação básicas, que é Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Isso é você que vai determinar de acordo com o seu estilo de empresa, de acordo com o que você trabalha, de acordo com o seu faturamento. E por que eu estou falando de tributação e de tipo jurídico? Porque às vezes as pessoas, como eu falei mais cedo, confundem. Eu quero ser uma simples nacional, eu quero ser uma super simples porque eu sou Eireli. Ou eu quero ser uma tal porque eu sou limitada. Não. Cada coisa é relacionada a uma coisa totalmente diferente da outra. Então, para você ser simples nacional, você tem que faturar no ano até 4.800.000. Até agora, a lei mudou de 2017 para 2018, sendo que o faturamento até 3.600.000 no ano, você paga todos os impostos bonitinhos dentro do Simples. E aí tem a pegadinha que de 3.600.000 até 4.800.000, na verdade, os piores impostos, que são para empresas que são venda, né, que tem ICMS. O ICMS vai por fora e aí você tem todas as obrigações do que é uma empresa de lucro presumido. E quando você é uma prestadora de serviço, o seu ISS você não paga por dentro também do Simples, você paga por fora. Eu digo isso em relação ao estado do Rio, que é o que eu trabalho, em relação à minha cidade de Campos e algumas cidades que a gente tem pego aqui pelos arredores. A legislação federal mudou em relação a isso, mas dessa diferença o Estado e algumas prefeituras não acompanharam, então nessa diferença você continua pagando sobre o lucro presumido. E o lucro presumido é uma alíquota que é fixada, a alíquota não varia de acordo com o seu tipo de serviço, e essa alíquota é feita sobre o valor sobre a presunção do valor do serviço que você presta ou da venda que você efetua. Como eu falei, eu não vou entrar muito no assunto, porque senão a gente vai acabar estendendo o vídeo. Mas basicamente é isso, você aplica uma presunção de um valor tal e depois aplica a alíquota sobre aquilo. E aí não vai depender de quanto que você fatura. Você pode faturar R$1 ou R$1 milhão que você vai ter aquela alíquota ali. Que não acontece no Simples, que a alíquota é progressiva. Quanto mais você fatura, maior é a sua alíquota. Um Simples que não é tão simples assim, é um Simples que é um pouco complicado. E tem o lucro real, que é baseado em cima da realidade da empresa. Que tudo que você compra, basicamente, tudo que você compra, todas as suas despesas são descontadas do que você tem. Tudo que você compra, sua despesa, é descontado da sua receita e fazem umas contas aí que eu não vou entrar aqui em detalhes. Depois eu vou convidar alguém que entenda melhor disso para poder explicar para vocês essa tributação. E você paga se você tiver lucro. Se você tiver prejuízo, você não paga. Então, é muito importante quem opta por esse estilo de empresa, além de ter um volume de movimentação grande, que você consiga ter um controle muito correto disso, porque a alíquota é maior. Então, você realmente tem que ver, analisar a sua empresa, olhar para dentro dela com carinho e ver como que você vai se adequar. Porque às vezes você pode falar, não, todo mundo fala que Simples é melhor, então eu quero que a minha empresa seja do Simples. E às vezes, se você for do Simples,
dependendo do tipo de atividade que você exerça, você está pagando mais do que se você fosse de outra tributação. Então, não é uma coisa engessada. É bom você procurar saber, se informar. E eu queria agradecer, né, pela atenção e que você coloque aqui, me responda, coloque no comentário ou me chame e fale, ó, Milena, legal, eu queria saber mais sobre isso que você falou, eu não concordo, ou eu queria saber melhor sobre outro assunto. Tô super aberta e se quiser me procurar, tamo aí, vamos marcar, vamos conversar. Tá querendo abrir uma empresa, não sabe como fazer? Vamos lá, a gente te ajuda e tô aqui para isso, tá bom? Muito obrigada e tchau.